eu passo logo a palavra para o professor Leandro Reiser, que vai falar sobre pesquisa empírica e diagnóstico da educação superior. Eu queria agradecer muito o convite, a professora Célia, aos organizadores, né, a Dirce, o Bernardo, os colegas do grupo, dizer que é uma satisfação estar aqui com a professora Clarice, também com o professor Everton, né, compartilhando essa tarde. Depois dessa aula que nós tivemos com a Clarissa, a ideia da minha fala, então, poder auxiliar vocês também, como nós temos aqui, né, nossa plateia de pesquisadores, falar um pouco da importância, primeiro, da gente trabalhar com a pesquisa empírica na educação superior e também mostrar para vocês, enfim, algumas bases de dados, né, que existem, inclusive a Clarice, ela já mencionou algumas, né, e mostrar o que é possível. E, por fim, eu quero mostrar para vocês alguns dados que saíram recentemente do último censo da educação superior, tá? Mas, então, assim, dizer para vocês que esse campo de estudos, né, sobre a sociologia da educação e sobre o ensino superior, ele é um campo que cresceu muito, como a Clarissa, né, bem demonstrou. Durante muito tempo também foi um campo que nós tínhamos, sobretudo, pesquisas mais no âmbito até... como dizer, né, não tão analítico, né, talvez mais, inclusive, normativo. Então, esses dados, né, essas bases, essa pesquisa empírica que nós estamos, assim, chamando, ela é fundamental para que a gente possa avançar, inclusive, primeiro, né, para fazer esses diagnósticos com mais precisão, porque realmente foi um sistema que se expandiu muito, né, e às vezes... a gente, quando olha os dados, né, inclusive, questiona muito as nossas ideias, né, esse último censo, ele é muito interessante, os resultados, eu não sei se alguém já teve tempo de ver, mas depois a gente eu vou destacar alguns pontos, né, inclusive, algumas tendências ali se alteraram, são algo muito curioso, né, o que vem acontecendo. Então, tanto do ponto de vista, assim, macro, né, o trabalho com esses dados é importante para entender a educação superior, enfim, no mundo, na América Latina, no Brasil, mas também no âmbito das instituições vem crescendo esse esforço, digamos assim, para trabalhar com os dados, né, e isso é fundamental para que a instituição, ela própria, ela se conheça, né, ela identifique também os problemas que existem. Eu dou um exemplo, né, a questão da evasão, que é um tema, né, muito caro às instituições, mas é um tema que ainda a gente produz muito pouco dado, né, produz muito indicador, mas se produz indicadores, pouco, digamos assim, se mobiliza, né, pela gestão para tentar reduzir a evasão, né. Então, é só um exemplo, assim, do quanto nós podemos utilizar, não é, esses dados, essa pesquisa empírica, tanto para essa análise mais ampla, no caso dos pesquisadores, mas também para a gestão das instituições de educação superior, que é algo importantíssimo. Inclusive, em função aqui dessa fala com vocês, eu pesquisei, Clarice, e estão surgindo, né, o que já existia no exterior, que são empresas especializadas em consultoria, né, para universidades, né, e no Brasil também estão surgindo algumas, eu acho muito interessante, né, que trabalham também, claro, com foco em captação de clientes, né, vamos dizer assim, no setor privado, mas é algo interessante, é um fenômeno que tá ocorrendo, não é? E aí o uso desses dados é importantíssimo. Mas ainda no Brasil, né, a gente pode dizer que não existe essa cultura de uso dos dados, né, dos recursos informacionais, e aí também é importante esse trabalho do GEL, também esse trabalho do G7, né, nós temos aí vários orientandos, enfim, também já professores, né, trabalhando com isso. Tivemos uma bela dissertação do Murilo, né, a Clarissa orienta o Arlon, né, que faz um trabalho muito interessante também, utilizando o software R, né, enfim, que é um software interessante, né, de código aberto. E, então, nós temos feito esse esforço, né, que não é um esforço tão simples de tentar, na verdade, popularizar, não é, esse uso desses dados, dessas informações, e que são tão relevantes, né. E no Brasil, né, então nós não temos essa cultura, inclusive se gasta muito, por exemplo, para coletar os microdados, né, da educação superior ou da educação básica, e eles são muito subutilizados, né. Realmente, quando a gente às vezes contata o INEP, né, para solicitar algum dado específico, eles ficam super felizes porque, infelizmente, ainda são poucos pesquisadores, não é, que utilizam essas bases de dados.
E também nos últimos anos, infelizmente, algumas plataformas, né, mesmo do MEC ou do INEP, elas foram descontinuadas, né, o caso do Data Escola Brasil e outras, né, o que é uma pena, porque ali nós tínhamos a possibilidade de acessar rapidamente, não é, os microdados, por exemplo, sem necessidade de ter que fazer todo aquele esforço que a gente faz, né, de baixar o banco de dados e de processar, de tudo mais, né. Mas então eu trouxe para vocês aqui, eu vou compartilhar agora a minha tela, para a gente tentar navegar alguns bancos aqui importantes. O primeiro que eu gostaria de apresentar, né, que é uma base de dados muito interessante da Unesco, né, que é ligada à ONU, e o interessante é que ela possibilita, não análise assim global, realmente, com dados, né, do Ocidente, do Oriente, dos países africanos, não é? Então, realmente é um grande escopo, assim, de dados, né, que a gente pode ter acesso. Eu aqui selecionei alguns, né, mas, por exemplo, é interessante, viu, Clarissa, aqui tem dados sobre a questão da mobilidade internacional, né, de estudantes, que é um indicador super importante. Depois eu vou mostrar o banco de dados da OCDE, né, a OCDE tem realmente se preocupado com isso. E, além disso, aqueles indicadores também mais comuns, né, que a gente já conhece, de acesso, de permanência, né, de evasão, aos diferentes níveis educacionais e também em relação ao ensino superior. Interessante, a gente consegue produzir assim rapidamente, não é, essas tabelas ou até mesmo gráficos. Ó, deu um erro aqui, né? Mas geralmente ele funciona bem. Deixa eu fazer um reload aqui, ver se... Então ele tem, claro, tem outros dados, né, além dados educacionais, tem dados sobre ciência e tecnologia também que a gente pode aqui fazer, tem dados também demográficos, socioeconômicos, né, que a gente vai poder utilizar. Mais à frente eu já deixei pronto alguns dados, né, para mostrar para vocês, mas primeiro eu quero entrar, então, nessas plataformas para mostrar, né. Então essa aqui, ela é essa plataforma da Unesco, tá? Eu quero mostrar agora para vocês uma outra plataforma que é muito interessante, que é a da OCDE. Eu acho que quem não conhece ainda realmente vale a pena, não só para a educação, mas também para outros temas, né, como meio ambiente, finanças, globalização, saúde. Mas eu entrei aqui na questão da educação e treinamento, né, assim que a OCDE, o escritório de estatísticas deles, vai situar esses indicadores educacionais. E é muito interessante aqui as categorias que estão disponíveis, não é? Tem uma muito interessante que nos ajuda muito, né, que é essa aqui da relação entre educação e rendimento, que no Brasil assim, é um trabalhão para a gente calcular isso, né? A gente tem que entrar, tem que ou depende da PNAD, ou vai entrar na base de dados do RAIS-CAGED, né? Aí é um trabalhão enorme, porque a gente tem que também baixar o banco de dados, enfim, analisar e tudo mais. E a OCDE tem feito, né, disponibiliza aqui rapidamente cruzamentos que a gente pode fazer, por exemplo, em relação a essa questão dos anos de estudo, né, e a relação que isso tem com a educação. Depois eu tenho um gráfico bem interessante sobre isso para mostrar para vocês também, né, e o Brasil... relatórios importantes do Education at Glance, né? Perfeito, Clarissa. Exato. O Education at Glance é esse grande relatório, né, Clarissa, que eles fazem, né, com base nesse banco de dados, e é fantástico, né, Clarissa, assim, mostra o quanto nós estamos atrás, né, assim, infelizmente, né, porque eles realmente estão preocupados, inclusive, tem indicadores bem avançados, né, que tentam mensurar essa interação entre o ensino superior e a sociedade, a economia, né. Então, inclusive com dados de egressos, né, os setores que eles estão atuando, né, é algo assim, realmente, Clarissa, a gente fica assim, quando olha aquilo, né, vê o quanto nós estamos ainda atrasados, né, e o quanto esses indicadores poderiam nos auxiliar, sobretudo nós, sociólogos, né, enfim, e que a gente, muitas vezes, é necessário uma tese, né, se faz uma tese inteira para tentar se construir um conceito, não é, e aí levanta-se, produz indicadores, enfim, né, enquanto, nesse caso da OCDE, eles já tem, né, e claro, a União Europeia também tem um papel importante, né, que ela veio já definindo esses indicadores.
E no caso aqui, né, dessa base de dados, o interessante é que a gente pode produzir, né? Tem aqui também essa relação, né, da educação e o mercado de trabalho, né? Vejam que esse material aqui é sobre, né, essa relação educação e mercado de trabalho dos cidadãos nacionais e estrangeiros, né? Então é interessante, né? Veja assim o grau de detalhamento, né, que eles também chegam e claro, né, no cenário europeu isso é muito importante porque há o fluxo, né, muito intenso de pessoas, mas também na América Latina há um fluxo de pessoas, a gente sabe disso, né? No Brasil e em outros países, mas é muito difícil, né? Se a gente for procurar dados sobre isso, realmente praticamente inexistem, né? Felizmente a OCDE ela tem dados sobre o Brasil, sobre outros países, né, que não países membros, inclusive toda vez que se discute que o Brasil vai entrar na OCDE, eu comemoro, né, fico feliz, enfim, e torcendo que então vão ter dados melhores do Brasil, mas logo depois vem as notícias ruins, né, de que algum país, enfim, declinou, acho que a última vez foi os Estados Unidos, né, que ia sustentar a candidatura do Brasil e acabou de última hora aí declinando. Mas então, assim, eu acho que inclusive vale a pena, né, para inspirar as pesquisas, né, para que a gente veja o que nós temos aí em termos, né, de indicadores que a gente poderia melhorar, enfim, ou construir, né. Tem uma parte também só sobre a questão dos professores, né, é bem interessante, desde da questão faixa etária, enfim, por instituições, não é? Tem uma série de elementos interessantes. Eles têm também, né, toda uma preocupação em tentar mensurar a inovação, né, na educação, é algo muito interessante também. E então fica esse convite para que vocês, né, para quem não conhecia, enfim, possa utilizar. E como eu disse, não são apenas dados educacionais, mas tem dados demográficos, enfim, e outros que também a gente consegue cruzar rapidamente com esses indicadores e aí conseguir fazer análises bem interessantes. Eu vou passar, pessoal, agora para a Clarissa mencionou, né? Aqui no caso da América Latina, nós temos na IESALC, né, essa referência também importante. A IESALC, então, ela né, acabou se especializando, né, um braço da Unesco especializado na educação superior, então, na América Latina e Caribe. Então é interessante porque aqui, né, no site da IESALC, então a gente pode encontrar, eles têm relatórios muito interessantes que também vale a pena ler, né? A gente vai encontrar dados interessantes para a América Latina, né? E aí a América Latina, quem já pesquisou sabe que né, são mais de 30 países, né, se não me engano são 34 ou 37 países. Se eu tiver errado, alguém me corrige, dá o número certinho, né? Mas então realmente é complexo, né? Quando a gente trabalha com a América Latina, geralmente a gente limita, né? Eu tenho limitado geralmente a 8 ou 9 países, né? Porque realmente trabalhar com 34, 37, né? É algo bastante complexo, e também nós temos aí países que são bastante pequenos em termos de população e até território, né? E que fica difícil, né? O Brasil, ele destoa nesse sentido, né? Como a Clarissa disse, é um dos maiores sistemas de educação superior do mundo. Mas, então, esse site do IESALC, ele é muito interessante, ele tem uma parte também com estatísticas, né? Eles têm uma parte com publicações, né? Eles fazem também esses relatórios que eu mencionei sobre a educação superior, então eu recomendo fortemente também a leitura, né? E a IESALC tem se preocupado em construir alguns indicadores interessantes, né? Tem esse, por exemplo, de equidade e inclusão, que é um indicador interessante que eles vêm produzindo, enfim. Então fica aí, colegas, a sugestão, né, para que quem não conhecia também possa navegar aqui pelo IESALC, né, e encontrar aí dados muito interessantes. Ainda no âmbito da América Latina, e eu não sei se hoje nós temos algum colega, né, enfim, da América Latina, espero que sim, né, mas se não, depois fica a gravação, eles vão poder ver. Eu queria sugerir também o Banco Estatístico da CEPAL, né, que é ligado à ONU também, e que é muito interessante, gente, né, assim, realmente ele melhorou muito nos últimos anos, e eu recomendo, assim, né, o acesso, ele tem também outros dados, obviamente, né, não só educacionais, tem
amplos dados aqui da população, né, mas tem, assim, dados interessantes em relação à educação, tá? Tem dados, por exemplo, que consideram a questão do sexo, né? Isso eu não esqueci de falar também. A OCDE, né, mesmo em Exalc, tem coletado dados interessantes sobre gênero, né, sobre etnia. Inclusive, nós encontramos dados sobre, por exemplo, o acesso à população indígena, à educação superior, educação básica, né? O que é algo, assim, bem interessante, né? Da gente ter acesso a esses dados, né? Mas então aqui no caso da CEPAL vale a pena vocês darem uma consultada também nessa base de dados, né? Então são realmente ricos, né? Esse aqui, por exemplo, que desde 70, não é, até 2019, tá? Então a gente consegue produzir rapidamente, assim, quer uma tabela do Excel, né, para fazer download, quer também, assim, fazer algum gráfico, né? Considerando, a gente consegue aqui colocar algumas categorias, alguns filtros, né, que nos interessam mais, tá? A gente consegue ver tendências muito interessantes. Eu já fiz algumas, depois eu vou mostrar, mas então fica também aqui essa recomendação, né, aqui sobretudo no âmbito da América Latina, esse banco de dados da CEPAL, colegas, ele está muito bom, muito bem estruturado, realmente nós precisamos utilizar e analisar esses dados. Eu aqui montei para vocês, né, só para a gente olhar, assim, algumas possibilidades, né, de cruzamentos, né, e aí veja o que eu disse para vocês, né, eu selecionei alguns países, né, da América Latina, que com dados que vão de 1970 a 2016, né, então é bem interessante aqui por nível de educação, né, então aqui a taxa bruta, né, por nível de educação, mas vejam, né, que esse período realmente é muito rico, né, de 70 a 2016, para os diferentes países, né. Aqui, como ficaram muitos países, o gráfico ficou um pouco, enfim, não ficou tão claro, mas é algo, assim, realmente interessante a gente ver. Aqui no caso, né, educação superior, né, e aqui eu não filtrei por sexo, né, mas só para a gente ter uma ideia, né, do quanto se avançou também em termos percentuais aqui, né. Então aqui, né, pessoal, a bolinha aqui, esse aqui é a América do Norte, né, tá? Eu coloquei também a América do Norte para a gente ter né, então se pulou de 50% ali, quase 50%, né, para depois aqui, então, né, quase 80%, mais de 80%, tá? Então é interessante a gente ver o Brasil, né, ele está aqui, é esse vermelhinho, né, então teve um aumento importante. Claro que aqui a gente tem que também considerar, né, sempre a taxa bruta, a taxa líquida, né, que tem diferenças aí importantes, né, fundamentais. Taxa líquida do Brasil. Eu quero mostrar alguns gráficos aqui, tá? Vejam que interessante esse gráfico, por exemplo, né, que ele então relaciona os ganhos, né, a relação entre os ganhos, então, dos adultos, né, de acordo com o nível educacional, né. Então, aqui a gente tem, né, abaixo, né, seria o final do ensino ali médio, né, e aqueles que têm educação superior. Então, vejam como os ganhos são enormes, né, aumentam na medida que você tem mais educação, e o caso do Brasil, ele está aqui no canto, né, ou seja, é o país, a gente poderia dizer assim, que essa relação é a mais forte, né, entre os países que estão aqui. Então é impressionante, assim, né? Se a gente olhar aqui esse gráfico é muito impressionante. Eu posso mandar, Célia, esse material depois também, né, para o pessoal dar uma olhada. Isso aqui é interessante, né, percentagem, então, de matrículas, né, na educação terciária, instituições privadas, né, comparando aqui vários países, né. Então, vejam, né, que nós temos o Chile, né, o Chile continua sendo aí, né, o país que mais tem, então, matrículas no setor privado, no ensino superior. Depois temos o Brasil, né, depois vamos ter aqui o México, a Argentina e aqui, por fim, o Uruguai. Né, então, são dados aí interessantes, comparativos, para a gente poder né, olhar os diferentes países. Aqui a gente tem a questão da média, né, de anos de escolaridade, da população de 25 anos ou mais, né, de ambos os sexos, né, entre os países. Aqui olhamos, né,
o Chile realmente liderando, né, na sequência aqui, a Argentina, pessoal, por algum motivo não conseguiu os dados aqui nesse gráfico, né, teremos o Peru, depois aqui o México, né, também o Uruguai, e aqui o Brasil. Se tem mais algum dado aqui que cruza, acho que eu tenho um dado sobre indígenas aqui para mostrar para vocês. Tem dados muito interessantes também sobre a questão de gênero, né? Quem pesquisa gênero, por exemplo, né, é possível fazer mapas também, né, para todo mundo, assim, para ver como que está a questão da educação básica e também superior. E esse gráfico, Clarice, eu não sei se tu já tinha visto, ele não está tão atual, mas ele está interessante, ele mostra o quanto os países, né, em desenvolvimento estão representando hoje, né, em termos de matrícula, né. Então, é muito interessante. Aqui a gente tem a América Latina, né, que houve um crescimento relevante. Temos aqui, né, países europeus, e aqui, né, países asiáticos, né, que foi um crescimento, assim, enorme, né. Eu vou pegar mais um aqui, pessoal, e já estou também concluindo, tá, só para... Depois eu quero falar um pouquinho do nosso último censo, né, o que a gente teve de interessante. Esse gráfico aqui, pessoal, ele é muito interessante, deixa eu tentar reduzir um pouquinho aqui, tá? Esse gráfico está num relatório também da OCDE, né, que são os ganhos relativos, então, né, dos trabalhadores com educação superior, né, segundo o percentual da população. E ele tem, então, quadrantes, né, são 4 quadrantes aqui, né, então aqui ele mensura essa questão, aqui nós temos as pessoas, né, então, com a educação superior, né, e que tem, então, né, que a relação entre os rendimentos é menor, né. Aqui nós temos o caso do Brasil, né, acho que é muito paradoxal isso, ele está aqui, né. É um efeito muito interessante a gente tentar entender essa relação, né, por que o Brasil está aqui no cantinho, tá. Eu não vou, pessoal, agora em função do tempo, né, discutir mais esse gráfico, mas eu acho que valeria a pena, né, sobretudo quem está discutindo a questão da reprodução, né, enfim, dos capitais, acho que é um gráfico bem interessante para fazer isso. Por fim, então, eu queria mostrar uma síntese, né, desse último censo, então, da educação superior. Ele está recomendado para vocês na nossa bibliografia ali, né, para leitura dessa aula, tá? Mas eu queria mostrar aqui, enfim, um ou dois, me chamou a atenção o crescimento que ocorreu, né, obviamente nas matrículas, nos cursos superiores, né, mas também chamou a atenção que aqui desde 2015, né, a gente teve um arrefecimento, né, nesse processo, né, não se vem observando tanto um crescimento como antes. A gente está muito curioso, claro, para ver o que vai acontecer agora também, né, em 2020, em função do impacto da pandemia. Nós chegamos aqui em 2019 a 8,6 milhões de matrículas. O que chama a atenção, né, que a Clarice já destacou, né, é essa relação entre as matrículas, né, privadas e públicas, né, que é algo muito relevante. Tem esse dado aqui, né, sobre a rede pública, onde que está a concentração, né, então continua sendo aqui na rede federal, depois temos aqui estadual, a municipal. Leandro, não está aparecendo o gráfico. Nós seguimos vendo a tua apresentação anterior. Puxa, obrigado que avisaram, então. Acho que agora sim, né? Sim. Então, aqui nós temos, né, esse crescimento que ocorreu de 2009, né, 10 anos aqui na educação superior, e nós vamos observar que desde 2016, 17, né, que há assim, um arrefecimento naquele crescimento que a gente vinha observando, né. Então, chegamos aqui em 2019 a 8,6 milhões de matrículas nos cursos de graduação. E temos aqui, então, um percentual, né, na rede privada e na rede pública, né. E aqui a gente tem o efeito do reúne, né, que foi relevante, né, mas que agora ele, obviamente,
Esse efeito ele diminuiu. Em relação à rede ainda pública, né, o percentual de matrículas, então, na rede federal, na rede estadual e na rede municipal. Tem dados, pessoal, aqui da rede federal, né, quem está investigando, quem está estudando também, que vale a pena a leitura, né, também por região, ver como, assim, interiorizou, né, a gente pode olhar aqui esse mapa da rede federal também, 2005, 2019, né, 14 anos, né, aqui, sobretudo na nossa região aqui, né, a gente pode ver uma interiorização bastante relevante, efeito dos IFs também. Tem um capítulo interessante sobre a rede privada, né, que vale a pena também a gente ler, sobretudo quem analisa. E aí, colegas, eu vou ficar nesse gráfico, eu acho que esse gráfico é muito assim, relevante, né, porque ele mostra esse número de matrículas. E isso, Clarice, eu acho que a gente talvez não se deu conta, né, do que aconteceu. E a gente está imaginando que essa mudança que houve aqui, né, ela vai se ampliar mais ainda, né, com a pandemia. Eu acho que o Everton depois vai falar sobre isso, né. Então eu pararia aqui, pessoal, tá, mas dizendo para vocês que esse material está muito interessante, né, essa síntese, né, dos dados do último censo, então vale a pena a leitura. Também tem aí os microdados, eu baixei, não consegui analisar ainda, né, mas com certeza vale a pena, e obviamente estamos aí ansiosos para saber, né, o impacto que a pandemia vai ter nesses indicadores. Então eu agradeço a atenção de vocês, a paciência, e eu vou parar por aqui, passo então para o nosso colega para que ele continue. Obrigado.